tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Solta a Real 013. Primeiramente, agradecer os nossos patrocinadores, que é a Advocacia Albuquerque, muito obrigado. Materiais de construção Cabelinho, que fica aqui no Guarujá, lá na Enseada, na Barreira. E também agradecer a City, a Praça Gastronômica Pier 37, pelo espaço cedido aqui, maravilhoso. Obrigado mesmo. Então hoje eu vou falar com um rapaz que ele começou cantando numa casa de tintas. Quem será? Ele começou cantarolando, pra casa de tintas, no Instagram, pra lá e pra cá, e pegou um afeto, o público gostou dele. Então ele fez o maior sucesso, não vende mais tintas, claro, pela voz dele, e hoje ele ilumina aí não posso falar, a galera aqui do Guarujá. Sem muitas delongas, sem muitos confetes, vou chamar ele, Marcelo Gonçalves. Oi, Marcelo, tudo bem, irmão? Tudo bem, você? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Ao Solta Real 013. Que isso, muito prazer imenso estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Adorei a apresentação. Confesso que até me surpreendi sobre a questão da casa de tinta. Realmente faz muito parte da minha história. Eu estou muito feliz. Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente agora. Feliz demais de estar aqui. Obrigado. Vamos soltar real? Vamos soltar real, vim preparado. Veio preparado? Preparado para falar. Quem é Marcelo Gonçalves? Cara, e já começa uma pergunta tão difícil quanto essa, né? Tem que começar assim já. Cara, o Marcelo Gonçalves hoje em dia é o meu maior super-herói, assim, sabe? Eu acho que é a melhor palavra para utilizar para poder colocar em pauta, assim. Eu acho que é o meu maior super-herói, é alguém que eu construí realmente para fugir um pouco da minha realidade, né? Como você já falou, a minha realidade já começando com a música, meu contato com a música sempre foi uma coisa de hobby, e quando o Marcelo Gonçalves apareceu, eu construí esse personagem para ser o que eu queria ser, assim, em todos os momentos quando eu pude ser fora da minha vida real. Sabe? Marcelo Gonçalves, esse é o seu nome mesmo? Marcelo Gonçalves, é o nome do sobrenome. E quem é realmente Marcelo Gonçalves? Como foi sua infância? Cara... Pai, mãe, cachorro, tantos cachorros. irmãos. Cara, eu tenho, graças a Deus, assim, uma infância muito positiva. Meus pais sempre supriram muito a minha necessidade, sempre fui muito bem criado. Inclusive, em alguns shows eles me acompanham, a galera que me segue sabe. Conhece muito a minha família. Tenho um irmão de 15 anos de idade hoje em dia, o Murilo. Só tem um irmão, né? Só tenho um irmão hoje em dia. Tenho uma doguinha também, minha cachorrinha, a Muli, que a galera que me segue vê direto lá no meu Instagram comigo, trocando afeto, enfim, suprindo aquele carinho imenso que um animal pode te proporcionar. Meu pai e minha mãe moram comigo, né? Maria Nazaré, minha mãe, meu pai, Marcos Roberto, o homem, um bravo, o empresário. É bravo ele? Às vezes. Eu falo pra ele, essa persona de bravo aí não combina muito. Mas ele faz esse papel necessário, sabe? Importantíssimo. Na e sua essa vida. é a minha família. E como foi a sua infância? É uma parte assim da sua infância, que você lembra? Cara, eu fui muito feliz. Eu acho que é uma coisa que... Nasceu no Guarujá mesmo? Nasci no Guarujá, nasci criado. Fui muito feliz na minha infância. Eu brinquei muito, fiz tudo que uma criança deveria fazer, sabe? Que hoje em dia às vezes é muito tirado da criança, né? Esse direito de brincar, de viver, de ser feliz. E eu vejo que eu fui muito feliz na minha infância, graças a Deus. Sempre tive esse suporte também dos meus pais, de sempre estarem ao meu lado, me proporcionando as coisas necessárias para poder ser ali uma criança feliz, enfim. Eu sempre fui uma criança muito feliz. Alguma parte da sua vida, assim, da sua infância que você lembra, que você recorde, assim, caramba? Cara, eu lembro de brincar muito assim com meus amigos na rua. Sempre fui muito... Brincalhão. Sempre muito carismático. Acho que essa é uma palavra que eu carrego firmemente, assim, não só no meu profissional, mas como pessoal. Mas eu sempre fui muito carismático, então eu sempre tive aquela facilidade de arrumar uns amigos, sabe? Então acho que a minha maior lembrança da infância foi brincar, assim, na rua, brinquei muito. Fui muito, sabe, tipo, explorei bastante esse universo criança, e é isso. E na escola, como que era? Era estudioso, era briguento, era... Eita! Vamos por camadas, brincadeira. Cara, na escola eu sempre fui um cara que supria o que tinha que suprir, porque eu tinha que entregar. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito flexível, só que eu tinha que entregar o básico, né? Que era ser estudioso, né? Ser estudioso, entregar uma devolutiva, digamos assim, sabe? Daquilo que ele lá atrás sempre me trouxe como necessário, me supriu. E eu também sempre enxerguei como meu dever mesmo. Acho que antes dele, sempre eu me coloquei nesse lugar de querer sempre
colher de mim mesmo aquilo de melhor e usufruir aquele momento da melhor maneira possível. Então, na escola, eu sempre fui uma pessoa, tipo, estudiosa, assim, ficava ali na frente da sala, sempre fui um nerdzinho. CDF, antigamente a gente chamava de CDF, né? CDF! Sempre tive, graças a Deus, essa desenvoltura na época de escola, sempre fiquei ali na frente. A galera que me segue até hoje sabe muito bem como que eu fui, eu sempre fui essa pessoa. E é isso, na escola eu tive essa desenvoltura, sabe? E segui em frente. Que bom. Significado de mãe. Cara, significado de mãe é base, conforto, amor, carinho. Acho que tem tantos significados, ainda mais que um cantor. Temos tantos significados, principalmente a minha mãe, que sempre foi uma pessoa incrível, sempre me surpreendeu em diversos momentos, sempre me ensinou o que é amor, o que é carinho, o que é o conforto realmente de ser um homem de respeito, acima de tudo, sabe? Acho que tem vários sinônimos. Ela sempre esteve ao seu lado. Sempre, muito. Firme e forte. Até hoje. Essa aqui, ó. Filho, a mãe está passando aqui para desejar toda a sorte do mundo para você. Oh, meu Deus. Lembre que você tem uma família. Eu, seu pai e seu irmão sempre vamos estar aqui. Conte com a gente sempre, meu amor. A gente vamos estar aqui sempre esperando por você. Nunca esqueça disso. A mãe te ama. Tudo de bom para você. Que Deus te abençoe muito na tua vida. Ai, gente, como assim começa o podcast já emocionando as pessoas? Michel, que isso, gente? Essa é a sua mãe. Maravilhosa, minha rainha, meu amor, eterno amor, minha mãe. Dona Nazaré, sempre comigo, Dona Nazaré. Olha só, gente. E o seu pai? Que significado de pai pra você? Cara, o meu pai, eu acho que eu tive na minha família os dois complementares, assim, sabe? O amor, o sentimental de mãe, o racional do pai, sabe? Aquele lado mais firme, onde me dava, acima de tudo, o conforto, o carinho, sempre tive. Mas ele sempre foi um cara que me trouxe o exemplo, sabe? De seguir, assim, de respeito, de dignidade, de caráter, de verdade. Eu sou uma pessoa que preza muito a verdade, Michel. Eu acho que, acima de tudo, assim, eu tenho a minha própria verdade, como pessoa, todos nós criamos a nossa própria verdade, mas o meu pai, ele sempre me mostrou o caminho, assim, que o melhor caminho sempre foi esse, sabe? Tipo, sempre seguir em frente, o lado racional, sempre que eu tenho muito, assim, do meu pai. Embora às vezes não use muito, porque eu sou muito sentimental, e ele sabe muito bem disso, mas eu sinto que o lado racional, essa pegada, assim, sabe, do lado paterno, veio muito dele, sabe? Sentimental é a sua mãe. Sentimental é minha mãe. Eu Racional, seu pai. sou dividido. Que bom. Esse aqui, ó, vem. Olha, meu Deus! O cara é especial, né? É uma pessoa que eu admiro muito. Eu sempre falo com ele, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu admiro ele demais, como filho e como profissional que ele é, né? Ele sabe disso, às vezes a gente fala que não tá legal, ele fica bravo, mas é assim, boa sorte aí na sua carreira, estamos juntos, precisando da minha ajuda, sempre teve a ajuda necessária. Sempre tive mesmo. Meu paizão, meu herói. Os dois, sempre nos seus eventos, eles sempre estão lá, sempre. Michel, olha, vou te contar, esse velho aí é brabo, viu? Tá certo, pô. Tem que apoiar, Mas eu né? sou muito fã dos dois. E do meu pai, assim, ele sempre, que é o que a gente tá falando agora, ele sempre me mostrou esse lado, assim, sabe, de que é importante olhar pra todos os lados, sabe? Tipo, que nem ele mesmo falou, a gente briga, a gente fala umas coisas que às vezes ele não gosta, tal, mas é normal. Mas é normal e é o confortável, assim, entre uma relação de pai e filho, né? Eu acho que se eu não tivesse os nãos, o lado negativo que às vezes eles me impõem, eu não entendo naquele momento, acho que seria tudo tão sem graça. Sem graça. Sabe? Não teria sentido e olhar pra isso hoje e conseguir entender milhões de coisas que às vezes eu não entendia, tipo, há um ano atrás, há um mês atrás, e ver hoje, sabe? Eu entendo o propósito do que ele fala, sabe? Tipo, isso é muito legal. Quantos anos você tem hoje? Tenho 26. 26, tá com 26 anos, você já tá com discernimento legal, né, Marcelo? Né?
Olha, graças a Deus. Eu tive que amadurecer, eu acho que a noite me fez amadurecer em diversos aspectos, assim, sabe? Principalmente sobre essa questão de postura, do lado profissional. Eu sempre quis ter um lado profissional muito fluido, sabe? De ser muito honesto e muito verdadeiro, muito claro, muito... Acho que tem uma palavra específica, não vou lembrando agora, galera. Às vezes eu me coloco em umas palavras difíceis, vou tentar ser formal, mas enfim. Mas, assim, a noite me fez realmente amadurecer, assim, sabe? A noite me fez amadurecer, me fez ter esses pensamentos um pouco mais à frente, da minha idade, talvez. Mas você não tá velho não, pô, 26 anos. Tô vendo não, tô doido, tô novinho ainda. E o teu irmão, você briga muito com o seu irmão? Muito, porque ele tá naquela fase de pegar minhas roupas, gente. Ah, ligeira. Ligeiro ele. Mas demais. na infância vocês brigavam também? Ou Não, irmão é irmão, né? Não adianta, né? Amo ele demais, é um alguém que eu me orgulho muito do que ele... Tem aquelas brigas saudáveis, sim. né? Às vezes não, brincadeira, é super saudável, acho que ter esse enredo faz parte da nossa... Ainda mais da nossa diferença de idade, né? Ele tem 15 anos, tem 26, são 11 anos a mais que ele. Então, automaticamente, já gera realmente aquele negócio, né? Tipo, duas ideias diferentes, dois comportamentos. Mas não tem jeito, às vezes eu troco a minha idade, realmente, tipo, pela dele, assim, a gente briga e acho que faz parte, né? E é alguém que ele sabe que pode contar, que eu estou aqui no que dele é, sempre tento trazer o que eu tenho de experiência hoje, o que eu não tive talvez lá atrás, de alguém do meu lado como um irmão, e oferecer para ele como um apoio. Esse é isso, tá trabalhando já desde cedo, já, graças a Deus. Tá contigo? Não, ele tá trabalhando num emprego fechado. Muito bom, cara. Eu sempre quis e sempre falei pra ele que era interessante ele, desde novo, ter essa responsabilidade. Eu acho que nessa altura do campeonato, nesse momento da vida dele, é importante realmente ele ter esse emprego para ele poder dar valor em pequenas coisas, sabe? Eu tive muito cedo, comecei com 14 anos. Eu já, não só trabalhando na casa de tinta, mas já trabalhei com um monte de coisa. E comecei bem cedo, com 14, eu tava ali, ó, na luta, conquistando o que era meu, entendendo o que era ser um homem, entrar na sociedade. Eu acho que é importante e ele tá nesse caminho, é muito legal. Seguir esses passos, né? Sim, óbvio. E desde casa, não só um gosto meu, mas dos meus pais também. Eu vejo que é um gosto deles. Isso é legal. Os dois estão felizes. Muito felizes, eu vejo. Marcelo, tudo bem? Tô aqui pra falar o quanto você é incrível na minha vida. O quanto eu agradeço a Deus por ter você. Olha, e blogueiro, o quanto te amo. O quanto eu te admiro como artista, como homem, como uma figura muito importante na minha vida. Te amo, irmão. Ai, gente, esse podcast não é pra soltar real, não é pra soltar emoção. Tô quase chorando aqui, pelo amor de Deus. Falei que eu era sentimental. Cara, que legal isso. Esse aqui é seu irmão. Esse é meu irmão. Esse é o meu menino. Aí qual foi o seu primeiro emprego? Cara, eu fui garçom. Você trabalhou em tudo, né? Um monte de coisa. Tudo não, um monte de coisa. Eu fui garçom em buffet, você acredita? Caramba. Festinha de 15 anos, casamento, tal. Trabalhei com a bandejinha. 14 anos de idade já. Já começou 14 anos já trabalhando já garçom nas festas. Opa, sempre quis vestir o que eu queria. E sempre cantava em casa ou não? Cara, eu vou te falar, a minha história com a música foi bem... Aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Mas foi bem fora do convencional, do que é aquele negócio de você desde criança, tá ali cantando, né, mostrando traços artísticos, eu não. Eu sempre tive vontade de ser veterinário, de ser tudo, menos cantor. Aconteceu, é pra falar já? Pode. Posso falar? É que eu já vou hablando, gente, eu sou sem controle. Vai soltando, vai Vou soltando a real, agora, depois da emoção. A minha história com a música começou através de um trabalho de escola, Michel. Tava na época da Cantareira, não sei se vocês lembram, quando teve aquela situação da Cantareira, tal, etc., que o São Paulo tava em crise e tudo mais. Minha professora de artes, maravilhosa, sempre gostei muito de artes, inglês, educação física, as outras matérias eu não era muito fã não, mas também fazia, supria. Ela propôs pra gente fazer um trabalho, assim, onde a gente tinha que fazer uma sátira de uma música ou criar uma música que contasse a situação atual daquele momento, né? Que era a crise da Cantareira e tudo mais. E eu falei, cara, vamos fazer. Eu me juntei com 2 amigos e fizemos a nossa versão. Enfim, foi batata.
escolheu uma música sertaneja. Olha. A música Até Você Voltar, do Henrique e Juliana, aquela de copo sem cheio e coração vazio. Essa música, a gente pegou essa música, fez toda a nossa o nosso contexto do que se tratava o assunto principal, que era essa falta de água na cantareira. Gravamos. Eu gravei uma versão, minha amiga gravou outra versão, meu amigo gravou outra versão. No outro dia a gente sentou para conversar e para mostrar o nosso trabalho e tudo mais, o que tinha feito cada um, né? Que a gente tinha que apresentar em classe, né? Pra todo mundo ver. Enfim. O meu amigo mostrou a dele, a amiga mostrou a dela. Quando eu vou mostrar a minha, ninguém acreditava que era eu. É mesmo? Isso era tudo Tá aí editado. como mentiroso ainda. Saiu como editado. Como é? Não foi tu, pediu pra alguém fazer. Pô, legal, seu amigo, mas deveria ser você cantando, era o justo. Eu falei, gente, era eu. E detalhe, além desse mix de confusão, tinha a minha vergonha de cantar em público, eu não conseguia. Então, enfim, a gente tirou 10, óbvio, porque foi incrível o nosso trabalho, não só a minha parte cantando, mas a nossa união no projeto, o assunto, da maneira como a gente trouxe, foi incrível. As ideias deles mesmo, junto com a minha, a gente tirou nota máxima na matéria, na situação. E eu passei o ano letivo inteiro da escola com aquela incógnita. Será que eu canto? Será que eu não canto? E eu gravava, a partir daí eu comecei a gravar várias músicas. Comigo. É. O que será Às que vezes, aconteceu? Às vezes Só foi simpático, né? Só pra poder ganhar nota. Foi conveniente, né? Mas não, enfim. Passei o ano letivo inteiro, aquele negócio. Não conseguia cantar na frente de ninguém, cantava um pouquinho, mas não era aquele cara que soltava voz nas músicas que eu cantava e gravava. E desde então eu comecei a gravar música, comecei a me envolver com esse projeto, com um projeto musical e tudo mais. A me interessar por essa vertente musical, na real. E no mesmo ano, no final do ano, isso era no começo do projeto, no final do ano, eu tive a oportunidade de cantar no show de talentos da escola. Falei, agora nunca. Daqui Vou fazer o teste. Fui, soltei a voz. E fizemos acontecer. Aí todo mundo começou a acreditar. Aí no outro ano, isso era no meu segundo ano, se eu não me engano, da escola, tipo, tarde até, né? Tipo, no âmbito social, assim, né? Um ano após isso, eu já estava mais envolvido com os projetos musicais da escola, eu estava ali cantando para todo mundo, era intervalo, era sarau. Sempre no ramo sertanejo. Sempre no ramo. Não, na real eu comecei com pop, você acredita? Pop. Muito louco, né? Bem diferente. Comecei cantando pop internacional, sempre gostei. Enrolava bonito, não saiu uma palavra correta. Mas dava certo no tava final. ali tentando, era um enrolation, famoso enrolation. E enfim, o sertanejo veio muito depois, se juntou com a necessidade de querer ir pra noite, de profissionalizar aquilo que eu sentia que era real dentro de mim. Então veio, obviamente, o amor e seguimos juntos ali, firme e forte, o sertanejo. Mas o começo foi pop que eu comecei a cantar. Foi, né? Aí depois você entrou na Casa de Tintas, né? Como foi essa história da Isso. Casa de Tintas aí? Cara, aí foi onde enganjou mesmo, né? Foi. Pelo que eu percebi, né? Foi, na real, eu já cantava desde adolescente, né? Quando eu comecei a cantar, eu trabalhava num buffet, que eu te falei. E depois disso eu trabalhei numa loja de sorvetes e derivados. Eu produzia sorvetes, você acredita? Paleta mexicana. Era de paleta mexicana, sorvete de massa, açaí. Era sobremesa que envolvia sorvete. Eu fazia tudo isso. Isso com meus 16 anos de idade. Aí eu me dividia em trabalhar e ir pra escola, né? E foi fluindo, eu trabalhei ali por volta de uns 3 anos e meio na loja de sorvete, no Gelati, inclusive meus primeiros patrões assim, reais, sabe? Logo em seguida Eu esqueci o nome dele. do Edson e da Do Edson, Bárbara. isso. Isso. Na estrada do Pernambuco ali, você trabalhou? Isso, ali mesmo. E eu morava no Morrinho, você acredita? Ia todo dia de bicicleta. Chuva e sol. Você que inaugurou com eles? Foi basicamente isso. Foi bem no comecinho, cara. Acho que eles tinham Então a gente se via. 1 ano e meio, por aí. Eu ficava ali no Rufinos ali, na frente do Rufinos ali. Então na hora que quando ele abriu, eu ficava ali no Rufinos. Então. Então a gente já deve ter se visto, mas não lembra. Na Então, época, nem sabia. o cara do estacionamento era o Xuxa. Isso, Então, era nessa época. é isso aí. Tá vendo? Coisa encaixando, né? Foi nessa época que eu comecei a trabalhar com eles, enfim, 3 anos e meio da minha vida fazendo muito sorvete, e enfim, depois eu saí, aí eu conheci a Casa de Tinta, meu tio, o Alessandro, que morou com a gente dos meus 11 anos de idade. Foi dos 11, Deus? Acho que foi por aí, dos 11 até uns 2, 3 anos atrás ele foi morar sozinho.
sempre irmão do meu pai. Ele que sempre trabalhou com tinta e tudo mais, então ele meio que fez a ponte pra trabalhar lá, com ele, me indicou, na real, né? Eu comecei como um repositor de prateleira, já cantava na escola, já tinha esse negócio de cantar. Quando eu comecei a cantar, e quando eu comecei a trabalhar na loja de tinta, quem já trabalhava lá era o Rodrigo Monteiro, que você conhece, fisioterapeuta? Conheço. Sim, ele toca pagode hoje em dia. Na época ele já tocava pagode, já era da noite, então foi meu primeiro contato direto assim, sabe, com alguém que trabalhava da noite. Sim, e eu era repositor de prateleira. E nem passava na sua cabeça e ser músico ainda e cantor. Não, foi bem antes. Comecei a cantar com meus 20 anos de idade, comecei pra noite, assim, que eu decidi que eu queria profissionalizar aquilo. Em 2018, se eu não me engano, finalzinho de 2018. Tem um tempo já. Já tem. Uns 5 anos. 7 anos. Esse ano faz 8 no final do ano. Meu primeiro show foi no dia 30 de dezembro, em Tepisco. Olha só, 7 anos atrás. Enfim, então o Rodrigo foi o primeiro passo, o primeiro contato que eu tive com alguém que trabalhava na noite, que tinha esse enredo de vida já formado ali, de ganhar dinheiro com o seu próprio dom. E eu falei, cara, comecei a trazer algumas... criar vontades de trabalhar com aquilo real, fora do que eu já trabalhava, que era, no caso, a Casa de Tinta. Então, o momento que eu decidi ir pra noite foi onde eu já estava na Casa de Tinta. Então, muita gente que me conhecia da Casa de Tinta e começou a me ver na noite, começou a ter essa troca. Mas antes de engajar mesmo à noite, você engajou no Instagram cantando? Foi, pessoal. nossa, desde quando eu comecei a cantar lá do negócio da escola e tudo mais, comecei a postar vários vídeos, várias versões. Eu sempre gostei de, como eu te falei, era CDF, né? Hoje em dia o CDF a régua de CDF é muito maior. Mas naquela época eu adorava mexer com Photoshop, mexer com vídeos, edição, gravação. Eu sempre usei microfone condensador, eu sempre tive esse cuidado, sabe? Tanto que hoje em dia o que eu faço na internet já é uma continuidade de lá de trás. Eu tenho já, digamos, uma experiência em uma intimidade. Um pouco mais profissional, né? Sim, eu já tenho essa intimidade com esse mundo, assim, que era a gravação de vídeos. Eu sempre me inspirei, como eu comecei no pop. Porque as pessoas acham que é fácil, né? Mas não é, né? Não, meus amigos. Isso também, né? Aí pensando. E como eu te disse que eu comecei no pop, também as referências sempre foi a galera de fora do Brasil, né? Leroy Sanches, que é um cara que sempre arrasou, tanto cantando quanto nas edições de vídeo. Então, tipo, esse contato sempre foi o meu foco quando eu comecei a cantar e jogar meus vídeos na internet. Então, eu fazia uma coisa meio que parecida como essa, usava como referência, sabe? E daí fui fluindo, fui começando a criar esse contexto do Marcelo cantor, assim, sabe? Até então era só Marcelo amador mesmo, hobby. E por que você colocou assim, Marcelo Gonçalves, só o seu nome? Você não criou alguma coisa emblemática, tu fala? Cara, meu nome inteiro é Marcelo Mato Gonçalves da Silva. Por que não colocou Marcelo Matos? Que já tinha o Alex Matos, você acredita? Verdade, e Alex não é Matos, por exato. nada. Realmente já tinha o Alex Matos. E quando eu comecei, quando eu comecei a cantar na internet, eu não era Marcelo Gonçalves, eu era Marcelo Matos. Isso. Aí quando eu fui pra noite, quando eu comecei a profissionalizar aquilo tudo, aí que veio a necessidade de querer ser alguém com um sobrenome onde ninguém tinha no momento, né? E veio o Gonçalves. Eu sempre gostei do Gonçalves, sempre achei lindo demais esse sobrenome. E eu tenho o meu primo, que é o Dudu Gonçalves, do Parceiros do Samba. Ele já ergueu esse nome como Dudu Gonçalves. Meu primo, eu não sabia. É, de sangue. Ele é meu primo. E como ele não exercia o nome Dudu Gonçalves, e sim Parceiros do Samba, eu falei, bom, ao meu redor naquele momento não existia nenhum Marcelo Gonçalves ou algum Gonçalves que me mexesse com música. Então eu vou fazer acontecer, vou usar esse nome. E comecei a usar esse nome além, fora o Matos, entendeu? Eu decidi trazer o Gonçalves por conta já que existiu o Alex e tal, enfim, não é por nada, sempre fui muito fã, mas é porque eu decidi realmente fazer uma coisa bem fora do que ninguém tinha naquele momento. Sim. E esse estilo sertanejo que você canta, de onde você tirou? Cara, Qual foi teve alguma referência ou você falou assim, poxa, vou fazer alguma coisa diferente? tenho várias referências. Que nós estamos fazendo podcast diferente. Com esse cenário lindo, né, gente? Olha isso aqui, ó. Galera do Pedro 17, lindo demais de ter aberto as portas pra gente. Enfim, até um cenário lindo como esse merece muito respeito e pessoas seguindo. Cara, o estilo de sertanejo que eu decidi seguir, eu acho que foi fluindo, na real. Eu sempre tive uma voz mais, não aquela voz forte do sertanejo, aquela bruta e tudo mais. Então eu sempre tive aquela voz mais aveludada, mais doce.
Interior, né? Sim, Geralmente o pessoal eu não sertanejo, tinha eles aquilo puxam como pro interior, né? Não tinha como, nem como referência e não tinha aquela voz. Então eu tive que me adaptar ao sertanejo que eu pude fluir, sabe? Aí eu fui pro lado mais do Matheus Cauã no começo, lado do Matheus Cauã, do lado do... Naquela época tinha muito cover, assim, sabe? Muitos covers que começaram a aparecer, que hoje fazem muito sucesso, sabe? Lavona Prada ali, aquele sertanejo com mais melisma e menos pressão, digamos assim, sabe? Sim. E eu decidi seguir por esse lado porque combinava com a minha voz. Acho que não tem muito critério do que eu utilizei naquele momento. Foi realmente... Sertanejo mais show, né? É, mais romântico, mais meloso. Com o tempo eu fui mudando. Naquela época, quando eu comecei, foi o que eu mais me identifiquei. Hoje em dia, depois da invenção do TikTok, da pandemia e tudo mais, eu comecei a ir pra esse lado, mais dançante, mais animado, mais pra cima. É porque o teu referencial é esse, né? Mas Sim. a estilo TikTok, a Sim. molecadinha, os jovens, né? Sim, claro. Agitar a galera, né? Como eu vim da internet, né? Eu acho que eu sempre tive essa conexão com esse mundo da internet. Então, eu sempre meio que trouxe isso para os palcos. E quando eu comecei lá atrás, eu estava me desenvolvendo como um artista. Ainda não tinha certeza do que eu queria, onde eu ia seguir. Então, eu fazia o que... Qual o ritmo, né? Ainda não tinha muito... fazer, o que eu tinha de experiência. Então, hoje em dia, quando veio a pandemia e tudo mais, a gente teve esse acesso à internet, de estar mais conectado com os cantores, dar essa oportunidade dos cantores aparecerem, eu caí pra cima, trouxe real o ritmo pros palcos, sabe? Todas aquelas versões que existiam de músicas eu trouxe pros palcos também. Eu sempre fui um cara, que eu te falei, carismático, animado, então acho que juntou uma coisa na outra e deu certo, sabe? E trouxe essa forma de cantar sertanejo, hoje mais animada, trazendo pra esse lado mesmo. Hoje é o que eu me encontro, assim, na minha visão bem do que eu faço, Porque quando assim, a bem galera, resumida. a galera vê assim, pô, é sertanejo hoje. Aí pensa, que você falou, pensa que é aquela Modão. voz bem modão, pensa que é uma coisa mais... Que é uma Aí coisa na hora que vê, mais pô, é um show. universitária, Aí quando vai Agitando, ver, TikTok. do nada é um menino desse daí, subindo no palco, dançando, tal, etc. Enfim, é basicamente isso. E quais são as suas referências na música? Cara, eu já tive várias, você acredita? Em vários momentos da minha vida eu sempre fui mudando. Eu nunca tive uma referência fixa, assim, de alguém que... nossa, essa pessoa é meu ídolo 100%. Eu sempre fui mudando. Não, aliás, não mudando, eu sempre fui trazendo pessoas novas pra você poder ter como referência. Até porque a música é um lugar onde você está sempre se atualizando, né? Está sempre mudando, está sempre sendo versátil. Então eu sempre tive esse ponto de nunca querer apostar 100% numa pessoa só e, tipo, meu ídolo 100%, porque eu sempre fui, além de ter esse pensamento, eu sempre tive aquela vontade de dar oportunidade mesmo, de conhecer coisas novas, enfim. Tanto que o TikTok veio para isso, para mudar totalmente o meu segmento do que é o sertanejo na minha vida hoje. Então, hoje em dia eu sigo várias referências. Eu gosto muito da Ana Castela, pela maneira de dançar, cantar. Acho que esse popnejo que ela faz, assim, esse agro-pop, agronejo que ela faz, eu acho muito incrível. Faz muito parte do que eu faço. Acho que conecta muito o que a gente faz juntos. A gente tem... a gente, como se fosse minha amiga, né? Pode ser, né? Olha, mas eu sinto que eu tenho esse lado bem parecido, sabe? Com dela, assim, sabe? De se mostrar artisticamente. E não só no sertanejo, mas como internet, desenvoltura ali na internet e tudo mais, publicidade, enfim. Sou muito tagarela, né? Sim. Então acho que eu sinto que tem essa conexão, sabe? Com a Ana Castela atualmente. Mas também já tive várias referências do Safadão, Léo Santana. Quando eu comecei a cantar, não sabia nem entrar no palco. Então, tipo, eu tinha que pegar o que eu... Tremia, né? Porra, Tremia demais. até hoje? Tremo? Cara, acho que tremer não. Eu acho que eu fico ansioso pra fazer acontecer logo, pra viver aquilo logo, sabe? Eu acho que já faz parte do que eu quero logo. E não do que eu tenho medo, sabe? De dar alguma coisa errada. Porque eu me viro. Eu sinto que eu sou muito leve, sabe? Quando acontece algum errinho ali em cima do palco, as pessoas não ficam muito... não percebem tanto. Já teve a minha época que eu mostrava muito, sabe? Pô, não queria que tivesse ruim ou que tivesse alguma coisa que pudesse interferir, porque a gente prepara o negócio de uma maneira incrível, né? Então, automaticamente, a gente tem esse pensamento. Mas, hoje em dia, eu sinto que eu sou bem consigo levar legal, assim, sabe? Tipo,
consigo desenvolver esse lado de cima do palco. Legal. E essas músicas? Você tem acho que 3, 4 músicas, é isso? Sim, tem 3 músicas de trabalho. 3 músicas. Como foi escrever elas, compor elas? Cara, deixa eu beber uma água aqui, porque como eu falei, eu sou tagarela, gente. Vai deixar em cima. Cara, eu vou aqui do ladinho, de boa. Cara, você falou o quê? Sobre as 3 processo? músicas. Isso, é. As 3 músicas Processo de criação, composição. Sim. As 3 músicas de trabalho falam de 3 sentimentos diferentes. Tudo fala sobre amor, mas sobre 3 fases diferentes. Você que lute fala sobre uma volta por cima, para o tempo, sobre uma caída na real de que você ama aquela pessoa e se arrepende do que você tomou como atitude. E Matemática do Amor é uma declaração de corpo e alma. E com 3 propostas de sertanejos diferentes. Declaração pra quê? Não Cara, fala. pior que naquela época não tinha alguém. Naquela época eu tava. Quando eu comecei no processo de composição. No meu processo de construção das 3 músicas, eu não tava sentindo. E outra, as letras não. Eu fiz parte de algumas mudanças, mas não são minhas as letras. As 3 músicas é da Yasmin Santos, a nossa cantora do Guarujá. Tem outros. Ela pegou, escreveu? Sim, outros compositores incríveis também, como o Daniel Ferreira. Cara, enfim. O Igor Gonçalves, é o meu parceiro de sobrenome. Enfim, as composições não são minhas, então tipo, eu peguei e interpretei mesmo. Foi basicamente isso. Mas, claro, eu entreguei o sentimento que eu tinha naquele momento, conseguia sentir. E deu o que deu. Tem uma ligação muito forte assim, com a Yasmin, né? Sim, a gente é amigo há 9 anos, né? Tipo, desde quando eu trabalhava na loja de sorvete. Você acredita? Muito tempo atrás. Antes dela ser A Yasmin Santos, sim. Ela A Yasmin Santos de Jesus. Ela cantava no trevo antes dela ser Sim, a Yasmin Santos. antes dessa ainda, você acredita? É mesmo? Pô, muito antes. Antes dela se tornar dupla. Antes, um pouquinho antes. A gente se conheceu no Facebook. Olha só. Aí pegou amizade. Sim, um amigo apresentou a gente e falou, acho que vocês combinam, vocês gostam de cantar e tal. Ela ainda na época cantava, tipo, voz e violão e fazia, tipo, vídeos daqui, da boca pra baixo, você acredita? Tipo, ela tinha muita vergonha de cantar. Assim como eu. Só que como já naquela época, quando eu conheci ela, já era mais amostradinho, né? Já tinha cantado na escola, já tava entendendo que eu gostava de cantar, que as pessoas gostavam. Então já mostrava mais o rosto. Ela já não, tinha aquela parte mais do anonimato. Então desde ali a gente é amigo, sabe? A gente construiu uma amizade, enfim. Bacana. E qual o show que te marcou assim? Teve algum show que te marcou? Só você falou, caramba, esse show. Meu, assim, fantástico, você fala. Cara, tantos shows me marcaram. Ou que você participou, ou algum show que você participou. Você chegou, subiu no palco e você falou, caramba, agora lascou. Eu acho que um show que me deu, não um show, mas uma participação que me deu certeza do que eu sou e do que eu tenho ali como produto por completo, foi quando a Yasmin me convidou pra ir na festa da Delaney. E eu subi ali no palco com vários artistas, sabe? Tipo, todo mundo cantando sem vaidade, sem aquela coisa tipo assim, eu sou fulano. Não, era tipo, simplesmente todo mundo cantando só. E eu me vi naquele local. Não, foi em São Paulo. Eu vi naquele local e falei, caraca, que legal, acho que... A Delaney é a Delaney da... Doutora. Ah, tá. Te pede beijo. A doutora. Quando eu me vi ali naquele cenário, eu falei, cara, é isso, sabe? Acho que foi um doce que me marcou muito, assim, o que me deu muita certeza do que eu quero, sabe, pra vida. E é sentir realmente aquela sensação de estar ali com pessoas que eu admiro, que eu consumo, musicalmente falando. E é sobre isso. Acho que esse foi um show onde me deu muito essa sensação, esse sentimento. E qual foi o maior mico no palco? Mico? Tem tantos, amores. Por isso que eu tô perguntando. Gente, o maior mico, se eu contar pra vocês, tem tantos micos que eu passo no palco. Às vezes erro o nome das pessoas. É normal. Eu fazia 15 anos e eu era mestre de cerimônia. Às vezes eu errava o nome da aniversariante. Olha só. Nossa. Eu chamava Amanda. Gente, não é por nada. É que a gente tem realmente contato com muitas pessoas. Isso é normal, né? Tipo, a nossa capacidade de conhecer gente nova todo dia é muito grande. A gente, por exemplo, tá num palco aqui, por exemplo, no Pia 37. A quantidade de mesa que tá ali, às vezes você não vai conhecer, não vai ter o privilégio de conhecer todo mundo, mas as pessoas vão te conhecer. Porque você vai estar num lugar de destaque. Então, automaticamente, isso, né, te gera muito mais
conhecimento das pessoas do que você com elas. Então, tipo, diversas. Às vezes as pessoas me chamam pra fazer festa, aí no meio do show eu falo assim, João, na minha comunicação, né? Vai ter uma comunicação que eu falo com as meninas da banda, sem sair pra fora no PA. Falou, João, cara, eu esqueci o nome da aniversariante. O aniversário é o nome do casal, do casamento. Me avisa. Aí, nossa, várias vezes. Diversas vezes. Acho que isso. Eu nunca caí, nunca tive esse negócio, não. Nunca teve esse... Não, nunca tive. Graças a Deus. Isso é... E se eu tivesse também, eu acho que eu levava na parte incrível, assim, sabe? Do que é ser desenrolado que eu te falei aquela hora. Eu ia brincar com a situação, eu não ia ficar bravo nem nada. Tipo, eu ia lidar com brincadeira mesmo, como cômico. E amizades? Amizades, caraca. É difícil, eu sei que a noite é difícil. Muito. Né? Você ter uma amizade de verdade. Né? É muito difícil, às vezes muitas pessoas vão te rodear pelo que você é, né? Pelo Sim. Marcelo Gonçalves, pela aquele VIP, pelaquela proporção que você vai dar, né? Sim. Você vai proporcionar camarote, você vai proporcionar várias coisas, né? Sim. Então várias pessoas vão te rodear, né? Óbvio. Como você lidar com isso aí? Cara, hoje eu consegui lidar muito mais tranquilo. Um tempo atrás, logo quando você começou a engajar, eu via um monte de... Nossa, gente, eu fazia VIP, lista VIP. Eu era rei da lista VIP aqui no Guarujá, gente. Que isso é louco, juro. Era tipo assim, mas a minha lista batia 90 pessoas. Era algo surreal. E assim, eu nem reclamo muito porque eu acho que isso fez parte do que eu sou como artista e construir o meu público hoje. Não falo da lista VIP, isso. né? Dos Sim, seus fãs. Mas sim. eu falo amizade de verdade, assim, onde você precisa, a pessoa tá. Tenho. Colegas a gente tem Eu tenho os amigos que eu posso olhar assim, que eu olho e falo assim, caraca, eu confio 100% nessa pessoa e estou com ela, sabe? Minha amiga Cíntia, amo demais, é uma pessoa que eu tô ali, que tá do meu lado sempre, o tempo inteiro. Meu amigo Igor também, o Elton, a Carol, o Cristiano Lano, que é um amigo hoje em dia pra mim também. Cara, diversas pessoas. Falar nomes, daqui a pouco você não falou meu nome lá no podcast. Essa aqui? Ai, sim! A Cíntia. Vim aqui te deixar uma mensagem. Na verdade, enfatizar tudo que eu já venho te dizendo por todos esses anos de amizade. Né? Que é o quanto eu te amo, quanto eu te admiro, quanto eu te respeito. Amor da minha vida, gente. E o orgulho enorme que eu tenho, tanto do homem Marcelo, como do artista Marcelo. Você sabe que pode contar comigo sempre. Sim, eu vou estar aqui pro que der e vier. Agradeço a Deus por ter você na minha vida, viu? E você sabe disso. Te amo demais. Beijo. Cara, olha, de verdade, acho que não tem como não olhar um vídeo como esse, linda. E você não enxergar a verdade, né? Como é gostoso você enxergar isso, né, nas pessoas, enxergar a verdade, o que é mais difícil de se enxergar hoje em dia. Ela pra mim é minha irmã, na real, não é nem minha amiga, ela é minha irmã. Ela é uma pessoa que entra na minha casa, que meus pais amam, estar presente, estar do lado, sabe? Em momentos bons, ruins, ela esteve, sabe? Foi uma amizade que me trouxe da noite. Por isso que eu te falei da amizade. Ela, por um momento, foi uma seguidora, uma fã ali. E não só fã, mas uma admiradora do meu trabalho. Alguém que estava ali numa noite despretensiosa e me conheceu. E me deu a oportunidade de conhecê-la também, que eu acho que isso foi incrível e é incrível conhecer ela todo dia. E a gente cresce a nossa amizade cada dia mais. Cada dia mais, de verdade. O significado da sua amizade com ela? Eu acho que irmandade, acho que a gente sente um amor de irmão mesmo, sabe? Tem outra amiga também que eu sou muito fã, a Stephanie, maravilhosa, que de uns tempos pra cá tem se tornado uma pessoa parceira mesmo, sabe? Assim como a Cíntia. Porque a Cíntia eu sempre vejo a Cíntia em tudo. Eu vou falar que é minha irmã, não é nem tipo, mais a minha amiga, assim, é minha irmã mesmo. E, cara, o sinônimo da nossa amizade, assim, do que a gente tem de conexão é a irmandade mesmo, é o amor de irmão. A mesma coisa pelo Murilo, sabe? É uma pessoa que agrega muito na minha casa, na minha família, que está sempre disposta a ajudar, assim como a gente também lá de casa. Sinta-se, amiga, sempre confortável com essa situação, que a gente sempre está do seu lado, sempre está aqui para isso. E eu fico muito feliz de, não só eu, mas dela ter abraçado os meus pais também, porque pra mim na minha vida, Michel, acho que quando a pessoa ela agrada os meus pais, ela tá ali, sabe? Ainda mais o Marco. Oh, meu filho, aquela pessoa vale ouro, sabe? E você sabe muito bem, né? Que quando os pais eles começam a avaliar e colocam num lugar incrível aquela pessoa, é porque realmente quer o seu bem, né? Nenhum pai quer um mal para um filho. Então, é basicamente isso. O importante é isso, né?
Por isso que eu gosto de trazer as histórias, né? Sim. Não somente o músico, né? Não somente Marcelo Gonçalves. Porque a gente vê assim, a gente não imagina né, que Marcelo Gonçalves realmente avalia os pais, realmente, né? O que os pais acham, você... Muito. Porque geralmente os artistas a gente não vê, é uma máscara, né? Porque na verdade tem que ter essa máscara de artista, né? O Marcelo Gonçalves ali. Mas o Soltando a Real eu trago para isso mesmo, né? Para mostrar realmente quem é o artista, né? Quem é o Marcelo Gonçalves por trás do artista. Legal. Né? E é muito importante você trazer isso pra gente, né? Eu fico muito feliz. Essa importância dos seus pais, né? Sim, sua vida. muito bom mesmo. E, cara, e como você falou, sim, meus pais estão comigo a todos os momentos. Desde quando eu decidi a cantar profissionalmente, quando eu sentei na sala e falei assim, olha, eu quero isso pra vida, eu vou entrar no cenário profissional noturno, né? Da noite do Guarujá, e eu queria muito apoio de vocês, e eles sempre estiveram do meu lado. Então, tipo assim, cara, são pessoas que estão comigo e que não tem como. Eu costumo dizer, Michel, que eu tenho uma... Quando a gente projeta a nossa vida, sabe? Tipo, que a gente fala assim, putz, eu quero isso mais pra frente. Eu não me imagino morando sozinho, eu não me imagino, tipo, me privando desse contato com a minha família. Tipo, pelo contrário, eu me imagino numa casa enorme com eles, sabe? Tipo, cada um com seu quarto lindo, do jeito que merecem, sabe? Eu não imagino quando você começou, e realmente, quando você começou a enganjar realmente, eu acho que você mudou de casa, né? Sim, mudou de casa. Aí você levou todo mundo, né? Foi. Eles me levaram, que isso, Eu não sou nada mediante aos meus pais, que isso. Eu sou apenas um filho mesmo, nessa questão familiar, assim. Sei que meu pai fez tudo pra gente, é ele o cara que corre atrás. Eu sou apenas o artista mesmo, tipo, tudo o que eu tenho hoje eu devo muito a ele, a minha mãe, são pessoas que sempre estiveram comigo do meu lado e que estão ao meu lado e que, de verdade, é tudo pra eles e por eles o tempo inteiro, sabe? Tipo, não existe pessoa que passe na frente disso. Esse seria o meu ranking, sabe? Meus pais na frente sempre, aí depois vem namoro, aí depois vem amizade. Se eles aprovarem, legal. Sim, se eles não aprovarem, tchau. Ai, temos uma discussãozinha. Aproveita um pouquinho e depois tchau, porque meus pais não gostaram. Tchau, amor. Essa é a minha parte boa, que eu consigo me livrar rápido. É complicado. Sim. E na parte sentimental, você é apegado? Você é apegado, não é apegado? Cara, eu sou depende, eu acho que eu tenho meus moods, sabe? Minhas skins, os meus momentos, né? Trazendo mais português pra galera, que às vezes a gente se vicia nessas palavras, né? Eu tenho meus momentos, eu sou o Marcelo, existe o Marcelo solteiro, o Marcelo namorando, existe o Marcelo super sentimental, super... que é esse momento que eu tô vivendo agora. Tô conhecendo uma pessoa, tá sendo muito legal, tô vivendo esse momento, sabe, de me permitir também a ser feliz, né? Porque eu acho que a gente faz parte de momentos incríveis de todas as pessoas que nos contratam. Casamento, batizado, chá de bebê, a gente está presente em todos os momentos das pessoas. Ser cantor, além disso tudo que eu já falei até agora, também é viver, às vezes, 100% da vida dos outros, não a sua. Né? É fazer parte desse mais momento. Dos outros, às vezes mais. Eu troco diversos momentos. A única coisa que eu não troco no ano é meu aniversário, que é meu aniversário, né? Tem que entender os contratantes. Aniversário do meu pai, da minha mãe, que eu tô presente, sempre. Do meu irmão também, o que eu posso fazer, eu sempre tô ali presente, tô fazendo acontecer, sabe? E é isso, o restante, eu sempre tô no aniversário dos outros, sempre tô fazendo pelos outros, sempre pelos outros. Eu entendo que é uma troca, né? Tá tudo bem, é uma troca. Assim como eles me consideram, eu também tô ali pra fazer o meu trabalho. Mas viver a noite é isso, né? Eu sinto que é bastante você se doar muito, demais às vezes, sabe? Até a mais do que você precisaria. Mas é sobre isso, não tem uma régua, né? Não tem. Tá, e os projetos? Estão vindo aí, Fico muito feliz. Esse ano, 2025, a gente começou com um projeto que eu sempre quis fazer, foi o Teu de Médico Pagode, que você tá presente, né? Com a MR Ingressos. Agradeço, obrigado. Demais! Cara, a melhor coisa num evento é a MR Ingressos com você, de verdade mesmo.
você consegue focar em outras coisas, essa parte que é mais burocrática de ingresso, você dá esse suporte, nossa, alivia muito. Eu Demais. agradeço a E é, confiança. e é um trabalho de qualidade, né, Michel? Não estaria aqui falando se não fosse de qualidade. Cara, esse ano comecei com o Tô de Match com Pagode, que é um projeto onde eu quis realmente sair da minha zona de conforto, sair um pouco do cenário. Porque era só sertanejo, Sim, praticamente, 7 anos ali de sertanejo, né, amor? Uma hora não que canse, porque eu amo o que eu faço. Mas também dá aquela vontade de você... Eu acho que o Marcelo artista gritava, sabe? O artista que vive dentro de mim, de querer ter Explorar aquele grito coisas de novas. expressão artística, de querer fazer coisas diferentes, novas. Eu sempre fui um cara de moods, skins, sabe? Tipo, de querer entrar em eras, O digamos público assim, sabe? pediu ou você que... No Tô de Match com Pagode, Sim. em específico, além do meu gosto de querer realmente fazer um projeto próprio, de ter algo meu, o público pedia muito quando eu cantava pagode nos shows. Nossa, ele falava, quer mais uma. E eu não sabia, porque eu não sei cantar de pagode, gente. Não é assim também, como sabe? Eu vou Porque a galera acha que o músico sabe uma tudo, né? tem sabe muito sertanejo. Agora, esse pagode eu tô aprendendo. Sou Nutella ainda, eu falo pra todo mundo. Mas veio muito das pessoas falando, pedindo mesmo. Eu quero pagode, quero um projeto de pagode, você combina muito com pagode. E eu realmente acho que minha voz também combina muito com o pagode, combina muito com o sertanejo que eu faço, mas também combina muito com o pagode. Eu gosto muito de brincar com técnicas vocais. E o pagode permite muito, né, você ter isso de uma forma mais... É normal no pagode, né? Você se encontra muito isso como referência em diversas vozes no pagode. Então, eu juntei o útil ao agradável, o que o público pediu, o que eu queria, e fiz Tô de Match com Pagode. E por que Tô de Match com Pagode? Cara, eu queria um evento que se vinculasse do Marcelo Gonçalves. Eu queria que fosse duas coisas, sabe? Que o Marcelo Gonçalves seguisse a carreira dele de sertanejo. E não Marcelo Gonçalves No canta pagode. Não queria. Eu acho brega também, né? Cara, que a gente falou, eu sempre fui muito ligado na internet. Eu gosto muito de moda, eu gosto muito de me vestir à frente do meu tempo. Eu gosto muito de explorar o que é incrível na internet, trazer isso pro palco, pro meu dia a dia. E o Tô de Match com Pagode, eu queria que fosse um projeto onde as pessoas entrassem no universo do Tô de Match com Pagode, fosse uma experiência para as pessoas. Não era logo de cara esse nome, veio com um tempo, veio através de uma brincadeira. Eu estava na casa do João Santana, meu produtor, né? No dia do aniversário dele, eu mostrei que eu queria falar, eu mostrei no grupo de amigos ali, que eu tinha essa ideia de fazer um projeto que era de pagode, mas que tinha que ser um nome específico. Eu não queria que fosse Tarziano Marcelo ou Pagode da MG, eu não queria. Eu queria que fosse uma coisa grandiosa, assim, tipo, se tivesse um nome, pra bater no peito e falar assim, ó, Tô de Match com Pagode. Porque você fez algum evento MG, né? Bloquinhos da MG, Bloquinho MG, há 2 isso. anos atrás, fiz o meu primeiro bloquinho de carnaval, foi o meu primeiro contato, assim, maior com carnaval, foi o Bloquinhos da MG. E além do mais, naquela época foi bom, o nome tava legal pra aquela época. Agora, atualmente, eu acho que quanto mais a gente cresce, mais as pessoas exigem da gente, né? Então, enfim, tava brincando ali com eles que tinham falado diversos nomes. Eu procurei no chat GPT nome e não encontrei nenhum que eu gostasse. E enfim, conversando com eles ali e tal, nada, a gente gostamos de um ou outro ali, hype, dinastia, ó, não tem nada a ver. Nossa, dinastia, Né? meu Deus do céu. Quem deu pagode? Quem Era doido. Fui buscando tudo que eu tinha de referência, ó, tome, é isso. Mostrei, alguns gostaram, outros não. Aí eu tava despretensiosamente sentado, olha essa historinha, vendo mais uma historinha aí. Eu acho que muita coisa acontece na minha vida dessa maneira, tipo assim, só flui, sabe? Que bom. Enfim, tava ali sentado, aqui aparece no meu celular, um match no Tinder. Aí eu falei, cara, não tô com tempo pra isso agora, pra dar match no Tinder. Eu tenho que dar match no pagode, tem que ter essa conexão com isso, sabe? Aí eu fiquei assim pensando, eu falei, pera. Eu falei, gente, e se eu for de match com pagode? Aí todo mundo, caraca, é isso, esse é o nome. Aí eu, no momento, no começo eu fiquei assim, mano, mas será que vai dar ruim? As pessoas não vão achar sugestivo demais, pra um lado mais sexual talvez, ou tipo de encontro, não vai agregar todos os públicos? Aí tinha uma menina na roda que falou assim pra mim, mas aí que tá lá. A questão sugestiva pode ser boa, porque da mesma maneira como você pode utilizar o match como pegação e tudo mais, como as pessoas que se encontram no pagode, como você criando a conexão, porque quando você dá match no Tinder, é porque você se conecta com alguma pessoa.
né? Sim. E foi basicamente isso, eu me conectei com o pagode ali, aí foi quando eu comecei a criar tudo na minha mente. Aí criou. Aí veio o nome, aí veio a estética, aí veio o Marcelo Gonçalves do pagode, aí veio isso. Aí sim, no lugar dele. Como que é essa transformação? Cara, é bem difícil, né? Cantar pagode não é fácil, gente, é muito difícil. E outra, eu tenho uma reclamação a fazer desde já. Sempre escutei no sertanejo, que no sertanejo era muito difícil, não sofrer, que muita gente falava que sofria muito. No pagode, Sofre mais. sofre mais, gente. Não é falar que sertanejo é Sofre mais. Cara, no pagode sofre muito mais, é muito maior. Existem muitas histórias e de outros tempos, na real, né? Então, tipo assim, cara, a preparação veio desde do nome até... Eu sempre gostei de ser publicitário. Eu sempre gostei desse lado do Marcelo publicitário, do falar, do vender o produto. Tanto que eu me coloco muitas vezes como um produto que eu me vendo muito. Mas acaba sendo, né? Sim, acaba sendo. E né, Michel, de certo modo. Eu, ainda mais... A empresa é a MG. É o grupo MG. É o grupo MG. Amor, tem toda uma questão aí. Enfim, essa preparação veio desde, cara, do nome até referências incríveis, tanto músicos do Guarujá, tá? Eu não vou nem colocar o âmbito lá de cima, social, musical, do que é artista já consolidado, que é fácil. Mas eu tive muitas referências, a gente no Guarujá temos muitos músicos incríveis que fazem o que faz de uma maneira super incrível, como eu já falei, né? Repetindo a palavra aqui. Então eu quis realmente, sabe, usar essa força que eu tenho, que é notória, pra poder enaltecer mais ainda no pagode, sabe? Tanto que nas edições sempre eu chamo alguém ali pra fazer uma participação comigo e tal, enfim, a gente se divertir cantando, porque música também é diversão, é felicidade, é um momento de expressão, então é isso, a gente vai construindo aí. Sim. Já teve 2 edições, né? Tivemos 2 edições. Tá, vai ter mais? Como vai pra galera que vai assistir aí? Em breve, tá mais breve do que você imagina. Agora nesse momento eu dei uma pausa, pra poder respirar um pouco, porque você sabe. Só a vida é corrida do dia a dia, normal. Sim, além da vida ser corrida, além de uma agenda que a gente já toma conta, Sim. lidar com um evento onde resumir o seu nome e algo que você criou, Produzir eu acho, é sim, difícil, eu acho que é de uma grandiosidade muito específica, assim, sabe? Acho que você se doa muito, mas as pessoas acham de fora que não, mas você se doa muito pro projeto, ainda mais um projeto como esse, que eu sempre quis que tivesse exatamente tudo que aconteceu, eu sempre quis que fosse desse jeito, sabe? Então, tô dando uma pausa agora, não de um tempo longo, vai ser mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, logo estaremos aí com uma nova edição do Pé de Médico Pagode. E os projetos vai continuar esse mesmo, sim, pagode. sim. Não, então, Pagode. nesse Ó, momento... tentando arrancar alguma coisa aqui. Não, vou falar, eu vim preparado pra isso. Nesse momento, a gente entrou em estúdio para construir uma música nova. 3 anos atrás eu lancei minhas 3 músicas que fazem parte do meu EP, né? As que a gente já comentou sobre. Porém, hoje em dia eu vivo uma nova realidade, uma nova verdade, artisticamente falando. E eu sinto essa necessidade de estar ali, sabe, nas plataformas digitais com um novo Marcelo Gonçalves, sabe? Muito mais polido, com outra cabeça, com outro foco, enfim. Está vindo por aí. Você Uma música nova, muito mais profissional do que é. Muito mais profissional do que já foi, então, naquela época que eu lancei. Então, eu estou aí me preparando para fazer lançamentos. Isso aí, desejamos uma boa sorte. É isso, obrigado. Né? Outra coisa, 7 anos você já canta na noite, né? Sim. Desses 7 anos, o que você se arrepende? Você se arrepende de alguma coisa? Cara, em alguns momentos eu não falo pra você que me arrependo, acho que se arrepender é uma palavra muito... Ou não faria? Muito Vou mudar. O que você não expressiva. faria? Cara, eu acho o que eu não faria em alguns momentos era ligar muito pra opinião dos outros. Eu acho que em um momento da minha vida eu liguei muito pra opinião dos outros. Eu me arrependo, acho que eu posso dizer, sim, que eu me arrependo de não ter sido eu 100% em algum momento da minha vida. Eu sou essa pessoa, tipo, em todos os sentidos. Acho que hoje eu vendo 100% o que eu sou de verdade, sabe? Sem esconder nada de ninguém, sem... o Marcelo Gonçalves hoje em dia é basicamente o que eu sempre quis lá de trás, sabe? Então eu sinto que pode ser que em algum momento da minha vida eu tenha meio que segurado essa onda, sabe? De querer ser eu mesmo e ser 100%.
do que eu sou, com medo das pessoas não comprarem, e eu estava completamente enganado. Eu acho que a partir do momento quando eu quis ser eu mesmo de verdade, tudo aconteceu, sabe? Será que se você mudasse isso no passado, você seria o Marcelo que você é hoje? Não, é que eu não te falei. Ou seria mais evoluído? Ou... Eu seria mais evoluído, com certeza. Talvez estaria em outro lugar, mas também não renego o que eu vivo hoje. Eu acho que eu sou muito feliz no que eu vivo hoje, sou muito grato no que eu vivo hoje. A possibilidade de eu estar ali trabalhando com o que eu amo fazer, que eu sempre amei, sabe? De uma maneira muito significativa, porque graças a Deus a gente tem uma agenda muito boa, não tem o que reclamar. As pessoas, elas dão essa confiança no nosso trabalho, elas têm essa confiança no nosso trabalho e contratam mesmo sem dó, sabe? Tipo, hoje eu posso dizer que eu sou um artista do Guarujá, onde eu tenho um cachê bom, eu faço acontecer, sabe? E daí é pra melhor. E quando eu tenho uns comparativos de momentos da minha vida, eu vejo o Marcelo lá de trás, onde eu acordava tipo 7 da manhã pra ir trabalhar na loja de tinta, sabe? E saía às 6 pra em seguida cantar no barzinho. Eu olho pra essa qualidade de vida que eu tenho hoje, de poder acordar a hora que eu quiser, de fazer o meu dia, ter a minha rotina, estar ali vivendo do que eu amo, sabe? Não tem comparação, então eu sou muito grato no que eu vivo hoje em dia, sabe? Desde que eu comecei a gerir essa chavinha de querer realmente estar ali, sabe? De ser o profissional que sou hoje, não me arrependo de muita coisa não. Acho que essa parte mesmo do que eu te falei aí, mas é um detalhe, mediante a tudo que eu já vivi, e é sobre isso. E vamos fazer uma coisa diferente. Vamos. Aqui você está com o Marcelo Gonçalves, artista, Uhum. tira o óculos. Ai, Tirou. meu Deus. Então, agora você vai falar como Marcelo Matos Gonçalves. Ai, meu Deus. Eu nem preparei esse momento. Faça uma reflexão da sua vida, Marcelo Matos Gonçalves. Cara, Uma reflexão. Hoje, com 26 anos de idade, né? vou falar uma vibe bem motivacional, né? Eu acho o seguinte, gente. Deus deu a oportunidade para todo mundo viver sua vida da maneira que quiser. E eu acho que um ponto-chave de você poder colocar a sua vida como prioridade é a maior importância, sabe? A sua felicidade, o que te faz bem, a sua verdade. Tudo flui de uma outra maneira, sabe? Acho que quando você entende que a verdade absoluta é o que você tem que se seguir, é o que você tem que seguir na vida, tudo muda, sabe? Tudo se torna muito mais fácil. As pessoas não têm dúvidas sobre você. E é isso. Então, seja feliz, seja você mesmo. Não tenha medo do que as pessoas vão achar. No final das contas, ninguém tá nem aí pra nada. É apenas pressão da nossa cabeça. Seja feliz, se jogue, experimente coisas novas. Não se oprima em achar que você está indo além do que você quer. Se é aquilo que você quer, se é aquilo que você sonha, dê tudo de si, que a recompensa só tem a ser incrível. Incríveis, são recompensas incríveis. Bom, esse aí é o Marcelo Matos Gonçalves. Da Silva. Da Silva. Eu tenho da Silva também. Olha, tá vendo? Que bom, Marcelo, muito obrigado. Que isso. Tá Obrigado bom eu. pela sua presença. Ficou alguma coisa que você quer falar pra galera? Ficou alguma coisa que você quer passar pra galera? Fica à vontade, solta a real aqui, é pra isso. É isso, eu acho que eu falei nesse último take aqui agora, esse último frame sobre verdade e realidade. Eu acho que você tem que realmente se jogar, fazer acontecer, sabe? Não fica com vergonha de nada. Siga seu coração, faça acontecer, não tenha medo de ser feliz. Você tá vivendo hoje tudo que você sempre sonhou. Nossa, tô vivendo. Eu olho pro espelho hoje e eu falo assim, caraca, eu sou íntegro demais, eu tenho muita certeza do que eu sou, sabe? Eu sou muito feliz do que eu vejo, sou muito feliz de sempre ter sido um cara incrível, assim, sabe? De não querer passar ninguém pra trás, sempre tratar o meu como prioridade, óbvio, a gente não pode ser hipócrita dizendo que a gente não trata o nosso como prioridade. E se você não trata, comece a tratar, tá? Sempre fui um cara que sempre pensei em fazer o meu, assim, sabe? Sem precisar passar por cima de ninguém, Nossa, isso é o meu maior orgulho, assim, de toda a minha trajetória, sabe? Se eu olho pra trás hoje, se Deus tocar no meu coração e falar assim, Marcelo, ó, você entregou tudo que você tinha que entregar. Agora você vai seguir em outra carreira, outro momento da sua vida, eu vou estar muito feliz. Vou estar muito grato a tudo que eu vivi, a tudo que eu queria, a todos os meus desejos, meus sonhos de adolescente, de que eu já lá atrás idealizei e hoje consegui projetar e realizar, sabe?
tô muito grato, muito feliz. As pessoas da tua escola que cantaram contigo, você tem algum contato? Tem várias. Minha amiga O que elas acharam Cássia. quando elas te viram agora cantando assim, o que elas falaram? Falaram alguma coisa? Falaram, É muito nossa, diferente, é muito diferente, é muito... Até eu falo, nem preciso delas falando assim, porque até eu noto, é muito diferente, muito, sabe? Até a maneira como estou cantando hoje em dia, eu evolui muito do que eu era antigamente, eu gosto disso. me permitia evoluir, né? Acho que esse foi um ponto muito importante, eu entender que eu não era bom no que eu fazia e queria mais e mais, queria sempre estar à frente do meu uma competição não com pessoas, mas comigo mesmo, sabe? Todo dia para querer evoluir, para querer fazer coisas novas e maiores, enfim. Acho que e quando eles vêm, eles falam, caraca, Marcelo. Eu falei, amor, a Marcelo aí, ó. Legal. Eu lembrei agora de uma mensagem que eu te mandei antes de ter MR Ingressos, antes de ter o podcast, claro, né? Que eu vi o podcast antes da MR Ingressos e antes foi o Balada Show da empresa, né? Eu mandei uma mensagem pra você assim, você começou a bombar por aqui, eu mandei uma mensagem pra você assim, nunca perca a sua humildade. Sim. Eu acho que tu não vai lembrar, porque tantas mensagens que o pessoal fala contigo, mas eu te mandei isso e graças a Deus você permaneceu aí na sua humildade. Ainda mandei pra você assim, nunca perca a sua... Eu vou procurar, né? Acho que foi no Instagram que eu te mandei. E falei assim, poxa, parabéns, tá? Pessoa sucesso, que a gente sempre se vê à noite aqui no Pia, né? No Rebol de Pia, a gente sempre, no Normal, a gente sempre se viu. E eu te mandei essa mensagem no privado pra você. Falei, ó, nunca perca a sua humildade, continue sempre assim, né? Não se perca, eu vou te mandar mensagem. E isso eu acho que eu vou postar aqui pra vocês verem. Então, graças a Deus, né? Você nunca perdeu isso. Pelo sucesso que você faz, porque às vezes a gente faz sucesso quando você vê, acha que tá e esquece de todo mundo, né? E graças a Deus você sempre com essa humildade. Então, parabéns, tá certo. É isso. Continue sempre assim que Deus só vai te abençoar cada vez mais. É isso que eu quero, basicamente isso. Só bênçãos de Deus dos meus propósitos, coisas que são pra mim mesmo. Que bom. Muito obrigado por você ter participado. Obrigado, e o mais importante, redes sociais. @MarceloG Oficial em todas elas. Todas elas? Todas elas. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. @MarceloG Oficial, sem erro. E as músicas? Acho que tem 3 ou 4 músicas que estão no Instagram. Se colocar lá Marcelo Gonçalves. Sim. São 3 ou 4. Olha, hoje no Instagram, nas plataformas digitais a gente tem as 3 que a gente já tem. Você colocou uma nova, né? Sim. E a gente tem 2 álbuns de covers que eu lancei ano passado, pra movimentar, né? No Instagram? Não, nas plataformas em geral. Aí aparece no Instagram porque é conectadas, né? Então você encontra, tipo, não só as minhas músicas, mas os meus covers também atuais, que eu posto lá no Instagram, toda Só porque eu coloquei segunda-feira. Marcelo Gonçalves lá nos stories, Você tinha dito? Apareceu outras músicas, Apareceu as 3 suas e acho que apareceu mais uma nova. A última, qual foi a última? Teve uma que apareceu, Cristina Pagode, eu acho. O nosso primeiro beijo? Acho que foi essa. É um cover da Glória. É um cover da Glória que eu fiz lá no meu Instagram e transportei para as redes sociais, para as plataformas digitais. Enfim, eu estou sempre postando. Inclusive agora nas próximas semanas, antes desse lançamento da próxima música, que se chama Vulgo Eu. Vou dar spoiler pra vocês. Vulgo Eu, o nome da minha próxima música, gente. É uma música que fala também sobre uma volta por cima. Aquele momento onde você olha pra pessoa e fala assim, eu não servia pra você? Então tá bom. Quando menos esperar, quando você achar que o teu sentimento tá ok, que você me esperou, eu vou estar lá. Essa música fala sobre isso. Enfim, antes do lançamento de Vulgo Eu, que será nas próximas semanas, lá pro meio de abril, meio de maio, a gente tem esse planejamento, vou lançar o Tô de Médico com Pagode Acústico, que é todos os nossos covers de pagode que a gente tem lançado no perfil de Tô de Médico com Pagode, lá nas plataformas digitais. E é isso. A galera vai ter bastante conteúdo para poder ter de Marcelo Gonçalves. Todo sucesso do mundo. Obrigado. Muito obrigado. Que é isso. É isso aí, gente. Esse aqui foi o nosso podcast especial com Marcelo Gonçalves. Tá? Não esqueçam, o mais importante, claro, entrar no Instagram, colocar o Solta Real, seguir o nosso Instagram, seguir o nosso amigo Marcelo Gonçalves, curtir, comentar, compartilhar. Vai ter os cortes também. Curta também, compartilha, comente os cortes. E o mais importante também, no Instagram, no YouTube. Vai lá no YouTube, coloca lá, ativa o sininho, coloca inscreva-se nesse canal, que é muito importante. Só assim a gente sabe que a gente está no caminho certo e trazendo bastante conteúdo para vocês. Muito obrigado, até a próxima. Fui. Beijo.